Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um estudo do perispírito. Estamos aqui, eu, com a nossa amiga Simone, Norberto, Carlos e Paulo Lodi. E estamos com o intuito de levar para vocês e principalmente aprender sobre essa doutrina maravilhosa que vem tanto nos esclarecer. Hoje o nosso tema será Centro Vitais. Carlos Luz vai nos apresentar um pouco dessas informações para que nós possamos agregar ao nosso conhecimento. Carlos, bem-vindo. Fique à vontade. Boa noite, então, a todos. Agradeço essa oportunidade, de fazer esse estudo junto, falando sobre os centros vitais. Essa é a nomenclatura que a gente encontra no Espiritismo, e sendo que nas obras básicas é falado em centros de força, e enquanto que na Índia eles usam o nome de chakras. Muitas pessoas no Espiritismo, aliás, algumas pessoas no Espiritismo acham que a palavra chakra é uma palavra estranha ao Espiritismo. Mas é questão de nomenclatura, né? O Espiritismo trazido a nós, né? No século XIX, ele volta a ser completado, obviamente, com os acréscimos, conforme previu o próprio Kardec. Os acréscimos do progresso da ciência e do próprio Espiritismo. Então, um dos progressos que acontecem é, com certeza, essa questão do centro de força, que especialmente André Luiz conseguiu destacar, né, esse espaço do perispírito, detalhar essa nomenclatura, detalhar essas funções desses centros vitais, esses centros de força, os chakras. Então, os centros vitais, né, eles, Luiz fala no psicossoma, que apresenta um número considerável de pontos de força responsáveis pela distribuição da energia vital, pelo equilíbrio do organismo físico. Então, quando André Luiz nos faz esse destaque, ele chama de psicossoma, então, ao corpo espiritual, ao corpo que nós ganhamos, entre aspas, quando deixamos o nosso corpo físico. Ele é uma cópia igual do nosso corpo físico, né? Inclusive com os detalhes que tem, as roupas e até objetos que se usam. Então, nesse corpo espiritual, nesse psicossoma, também, então, aparecem e estão esses centros vitais. Não é conhecimento novo, inclusive, esses centros vitais, né? Na antiguidade, entre os hindus, os comentários dos Vedas, né, que é a escritura sagrada do hinduísmo, que existia mesmo antes de existir a linguagem escrita, né, eles eram passados por tradição oral, eles já relatam a existência desses centros vitais, desses centros de força. Então, o que o Espiritismo faz, o que André Luiz faz, é simplesmente detalhar como funcionaria isso. E considerando, então, que existe uma energia cósmica, existe uma energia que vem do plano espiritual e que ela chega até o corpo físico, vitalizando esse corpo físico. Então, esse fluxo dessa energia, ele acontece em equilíbrio, né? E esses centros vitais são centros onde essas energias se manifestam com mais com, com intensidade e especificidade, nós vamos ver. Muito antes, então, os chineses, com base no taoísmo, elaboraram a técnica de cura, partindo do princípio que a saúde depende do equilíbrio entre as forças Yang e Yin, energia vital que pode ser estimulada em pontos do corpo. É a conhecida acupuntura, cuja origem remonta a 3.000 anos antes de Cristo, né?
Então, os chineses, eles tomaram essa informação no taoísmo, né? O taoísmo é baseado no Tao, que é difícil ter uma tradução definida do que seja o Tao, mas a gente pode entender como sendo a ordem natural das coisas, como sendo a vontade, né, de Deus. Né? A vontade de Deus é que as coisas aconteçam de maneira que possamos evoluir indo do primitivismo até a perfeição angelical, né? Indo de seres simples e ignorantes até a perfeição intelectual e moral dos anjos. Então, esse é o projeto divino, essa é a lei de Deus, essa é a ordem natural da vida, vida sendo entendida como sendo a imortalidade do espírito que se inicia nos primeiros seres vivos e, através da lei da reencarnação, ela vai agregando, então, qualidades e aprendizado esse embrião espiritual. Logo depois, na fase nominal, ele é denominado de espírito, né? Deixa de ser o princípio espiritual que anima os animais e passa a ter o livre-arbítrio e a capacidade de raciocinar, né, a racionalidade, e aí então ele toma em si as rédeas da evolução. Então, nesse ponto, o ser ele torna-se responsável pelo seu processo evolutivo. E nessa sequência, então, o taoísmo nos diz que fazer a vontade de Deus, ou seja, cumprir a nossa obrigação existencial, seria ter em nós o que o Espiritismo explica como sendo o progresso moral e intelectual e sendo mais e mais agregado à intimidade da nossa individualidade. E assim estabelecer, e assim parametrizar, e assim definir o nosso progresso intelectual e moral. Os centros vitais, né, nós temos os chamados meridianos da acupuntura. Esses acupontos, né, que são cerca de 750 pontos ou mais, se localizam em 12 meridianos, cuja localização coincide com o das terminações nervosas ou plexos nervosos. São numerosos e cobrem todo o corpo, através da atuação das forças Yang e Yin. Aqui nessa figura nós temos a representação do Yang e do Yin. O Yang é o elemento masculino de ação e o Yin é o elemento passivo, né? Sem nenhuma conotação aqui machista, né? E lembrando que essas definições são multimilenares, né? E também é identificado a noite e o dia, né? O sim e o não. Poderíamos até falar em o 0 e o 1, né? Na linguagem binária que é utilizada nos computadores. Então, essa figura, né, do Yin e do Yang, ele fala, então, desses pontos de energia que tem ao longo dos meridianos em nosso corpo físico. E é interessante que essa visão, né, do taoísmo e também é transferida ao, à acupuntura chinesa, é buscar o equilíbrio energético, né? Esse yin e yang seriam energias, seriam polaridades energéticas que atuariam na alma, energizando pontos do corpo físico, fazendo com que os nossos órgãos, os tecidos dos órgãos do nosso corpo físico reflitam essa energia que vem do plano espiritual, essa energia espiritual, essa energia cósmica. Hernani Guimarães Andrade refere-se a duas experiências interessantes sobre os meridianos. A primeira, ele comenta, né, que os soviéticos demonstraram a existência de verdadeiros circuitos de baixa resistência elétrica em um organismo vivo, conectando uns com os outros pontos de acupuntura. Então, esse estudo que foi feito pelos russos
eles mediram a resistência ôhmica entre os pontos e notaram que existe um baixo ponto de resistência, né? Uma resistência baixa ligando esses pontos. Isso é uma descoberta importante que dá margem a outras pesquisas que podem buscar o entendimento do que sejam essas forças espirituais atuando no nosso corpo físico. E com isso aí pensarmos em termos de terapias, né, que atuem equilibrando esses pontos de energia aí. Existe também o chamado do Yin, né, que é o estímulo desses pontos com pressões digitais, com pressões dos dedos, né? Existe também terapias com pequenas chamas, né, que são colocadas nesse ponto, e essas chamas, eles trabalham essas energias também no sentido de estabelecer um equilíbrio dentro de uma lógica definida nessas respectivas terapias. Crê que Crê-se que tais conexões ocorrem sob condições de um campo de energia, em vez de uma rede condutora. As condições de bem-estar e de saúde do corpo parecem, essa palavra parece, o Fernando gosta de usar na sua nomenclatura, porque é uma questão assim bem científica do seu pensamento, da sua maneira de escrever, né? Que enquanto ele não encontrar evidências sólidas que definem ou que refutem essas afirmações, ele coloca então essa palavra assim parecem, né? Essencialmente dependentes da suficiente energia desses circuitos ou de seu mútuo equilíbrio, né? Então essas conexões, né, ele propõe então que existe um campo atuando, um campo da vida, né, que conforme Harold Saxenburg, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que é uma das universidades de maior reconhecimento no planeta em termos de ensino e pesquisa, e esse Harold Saxenburg era professor da Faculdade de Medicina, na nossa universidade, e ele estudou durante 40 anos, e ali descobriu que em torno do corpo dos seres vivos existe um campo, né? Então, esse campo é um campo vital. E o equilíbrio desse campo aí, ele deve ser buscado através dessas terapias da medicina oriental. A segunda experiência refere-se às experiências feitas pelo cientista coreano Kim Bon-han. Ele pegou um desses pontos, né, de acupuntura e injetou fósforo radioativo. E através de um contador Geiger, através de um sensor, ele foi vendo como que esse material radioativo se propagava no organismo. A expectativa seria que ele se espalhasse a partir do ponto que foi colocado, ele se espalhasse de forma circular ou esférica, né? Mas a surpresa apareceu quando ele percebeu que essa radioatividade ela se dava ao longo dos meridianos, né? E esses meridianos eles não são perceptíveis no corpo físico, eles não são identificados em termos do corpo físico, né? Então, daí, mas eles atuam restabelecendo a saúde ou até provocando doenças, conforme o estímulo seja feito de maneira correta ou não. E tendo esses elementos, né, essas práticas objetivas feitas no corpo físico, revelando as particularidades desse local que seria dos meridianos, são assim evidências objetivas que sugerem a necessidade de se pesquisar isso, né, de maneira que se consiga uma fundamentação científica para essas terapias orientais. Ele também verificou que os átomos de fósforo radioativo, em vez de se espalharem em tecidos adjacentes, procuraram
procuraram um meridiano particular, né, que a gente já comentou. Em seguida, foram detectados átomos de fósforo radioativo em elevada concentração nos pontos de acupuntura, ao longo do meridiano correspondente. Isso aí foi explicado no livro Espírito, Perispírito e Alma, de autoria, então, de Hernani Guimarães de Andrade, que foi um grande cientista espírita, que pesquisou a reencarnação, que fez inúmeras pesquisas de poltergeist, pesquisas de fotografia Kirlian, pesquisas de parapsicologia e várias outras, buscando demonstrar a existência da realidade espiritual. É interessante que, falando de Hernani Guimarães de Andrade, que nasceu em 1913, nós temos em 1910 o nascimento de Chico Xavier e temos também, por volta disso, o nascimento de Herculano Pires. Então, o Chico na parte da religião espírita, do Hernani na parte da ciência espírita, o Herculano na parte da filosofia espírita. Então, a gente sente que esses três reencarnaram exatamente no equilíbrio desse tríplice aspecto da doutrina espírita e fizeram contribuições importantes ao espiritismo e à ciência. Falando ainda, então, nos centros vitais, essas outras experiências, como a do citado Harold Saxe-Tambor, que eles têm um elemento comum, que é esses fields of life, né, campos da vida, que ressalta que existem centros de forças que respondem pela sustentação do equilíbrio vital do organismo. A tradição oriental reporta a existência de centros energéticos maiores, chamados chakras, do sânscrito, que quer dizer roda, círculo. Elas se posicionam em um segundo corpo sutil, matriz do físico, né? Então, nós sabemos que o perispírito é a matriz do corpo físico. E ele imprime, então, no corpo físico, qualidades e atuações, e produz uma ação, uma atuação no corpo físico em todos os níveis, inclusive nível celular, né, gerenciando as atividades das células, gerenciando o funcionamento dos órgãos, né, tudo isso aí é feito através desses fluxos de energias em que os chakras são pontos destacados, né, em que essas energias são percebidas, notadas e prevalentes. Então, esses chamados chakras, eles são 7 principais, também referenciados pelo espírito André Luiz, né? Então, o André Luiz, ele deu nome aos dois, né, em termos ele colocou dentro da doutrina espírita esse detalhamento que ficou em aberto na codificação. Ele não está modificando a codificação espírita. Ele está detalhando algo que ficou sem detalhar, né? Assim como o Evangelho de Jesus, o Espiritismo é o complemento do Evangelho de Jesus. Jesus, no tempo dele, não detalhou, né? A humanidade não tinha ainda maturidade para a compreensão do que seria o Espiritismo. E aí, quando chegou o tempo, veio o Espiritismo, que é o Consolador. Então, André Luiz, usando a nomenclatura oriental, sem grandes problemas, né, ele falou que esse centro vital coronário, ele se situa no alto da cabeça. É o principal chakra, né? Existe o chamado centro cerebral, que fica na região frontal do cérebro, bem entre as sobrancelhas. Existe o centro, que é denominado
laríngeo na região do pescoço, o cardíaco, obviamente, sobre o coração, o gástrico na região do estômago e o esplênico na altura do baço. E, finalmente, o sétimo, o genésico, situado na parte inferior do abdômen. Além desse, existem outros 21 centros menores, né, no organismo, né, distribuindo energia, equilibrando energia. Em algum nível perispirítico, a energia vital é conduzida através dos meridianos, assim como em sangues nadis ou nádias, né, para sustentar o desenvolvimento e a conservação do corpo físico. Esse sistema de centros de condensação e distribuição de energia e de conexões que os interligam compõe o denominado corpo espiritual, que a gente já se referiu aqui. O médico japonês Hiroshi Motoyama pesquisou a hipótese de que cada chakra se relaciona intimamente com um determinado plexo nervoso e o seu respectivo órgão interno. Então, ao longo do corpo, existem esses plexos nervosos que são entroncamentos de nervos, né, no corpo físico. E eles estão exatamente onde se fala nesses centros de força, nesses centros vitais. Então, existe uma integração, uma interação entre eles, né? E lembrando, então, que esse centro coronário, ele é o centro que coordena todos os outros centros de força. Ele é o chamado lótus das 1000 pétalas, né, na nomenclatura hindu. E a energia cósmica, a energia espiritual, a energia do espírito, atua nele e ele distribui ao longo do organismo físico, quando encarnado, e no organismo espiritual, né, quando o espírito está desencarnado. Era isso que a gente tinha para comentar, né, até esse slide oitavo, né, falando sobre essas questões aí, com certeza serão bem complementadas pelos demais componentes aqui do painel. Tenho certeza disso. Carlos, obrigado, realmente. Já deu, né, bastante material aí para a gente bater um papo e depois nós teremos a segunda parte, falar sobre centros vitais, né, os chakras. Trazer aqui vocês para os comentários necessários. Vamos lá? Fantástica aí a didática do Carlos, num assunto difícil. Para quem está aí, tá tomando contato pela primeira vez com esse estudo, né? Com esses conceitos, assim, é preciso mesmo criar um mapa mental, o seu mapa, da sua ideia, e conforme a gente vai lendo, vai se aprofundando, este mapa mental ele vai ganhando complexidade, né? O Carlos trouxe para a gente de uma forma bem didática, bem bonita aí, essa parte toda aí da introdutória aí dos chakras, né? E a gente pode fazer uma analogia, ô Carlos, depois você vê se eu não estou falando besteira, mas você estava falando e eu fui criando isso na minha cabeça. É como se fosse o sistema elétrico no Brasil, né? O sistema de energia com as subestações todas interligadas. Então, fazendo uma analogia, os rios seriam os chakras, onde estão as energias mais concentradas, o campo energético, né, mais concentrado, que por sua vez, depois de percorrer lá com a fiação, com as linhas de transmissão, vão até subestações de médio porte, e aí que o Carlos deu o nome lá de centros menores, que seriam em torno de 21, né, centros menores, que por sua vez levam até cidades, naquilo que chama de estação rebaixadoras, porque é a energia é transmitida em alta potência, né, em alta voltagem, e aí rebaixa. Enfim, esse emaranhado de fios que levam energia desde a sua origem até o último ponto de consumo, né,
fazendo uma analogia, esse é o nosso corpo, isso que nós estamos vendo aqui denso, né, pesado, mas na verdade é uma massa de energia, né, de pura energia, e bonito. E quando alguma parte deste corpo aqui fica sem energia, fica sem luz. Fazendo, na nossa comparação, ficar sem luz é estabelecer a doença. Não tem irrigação, não tem energia, não tem nada, tem o problema. A acupuntura nada mais é do que restabelecer essa linha de transmissão. Você, onde está o ponto de bloqueio, você vai lá com uma técnica do acupunturista, né? Ele libera o fluxo de energia. Liberando o fluxo de energia, aquela região, entre aspas, aí que estava às escuras, fica energizada e a saúde se restabelece, né? Então, esse emaranhado de fios seriam na verdade, isso foi que eu criei na minha cabeça para poder entender, né? Seriam os meridianos. Neste capítulo, e eu não vou querer polemizar aqui no nosso estudo, mas é dúvida que eu tenho, né? É dúvida que eu tenho aqui. Neste capítulo do livro que nós estamos nos baseando aqui para estudo, ele fala que cada célula do nosso corpo tem a sua correspondente no corpo perispiritual. Bom, se considerarmos que nós temos diversos tipos de células, né, com funções específicas, é uma pergunta. Será? E considerando também que neste mesmo livro, nos capítulos ainda que nós vamos estudar, que ele fala sobre a prova da existência do perispírito, num fenômeno de materialização, William Crookes tentou auscultar, ou se não, medir os sinais vitais do ser que estava materializado. E ele escutou aquilo lá. Mas como estava materializado, estava próximo, era natural que isso acontecesse mesmo. Mas a minha pergunta, que gostaria de dividir, e a minha dúvida, é o seguinte: será que um espírito desencarnado, ele já está desencarnado, ele apresenta os mesmos sinais vitais que o nosso corpo? Será que, logicamente, em intensidade bem diferente, porque já não tem essa massa pesada, grosseira, densa, né? Mas, guardadas as devidas proporções, será que existe na fisiologia perispiritual um coração, um pulmão, um rim, um fígado? Será que existem os seus pares no perispírito? Tá aí um negócio para a gente pensar. Grato, Norberto. Vamos ver, né, se alguém tem a resposta, senão fica de lição para trazer na próxima semana. Carlos, complementar alguma coisa? Essa metáfora dele foi excelente, assim, bem didática, né, que o Norberto fez, dos chakras aí, né? Eu gostaria de acrescentar o modelo dele, falar que no caso da transmissão, a gente tem a transmissão, a geração, a transmissão e a distribuição da energia, né? E nessa analogia que o Norberto fez, então, o destaque que a gente faz é que a geração, ela fica no plano espiritual, é uma energia que vem de lá, que vem para cá, né? E que as células seriam os consumidores finais dessa energia que vem de lá, né? E cada órgão seria como se fosse as cidades. E ali, então, a cada cidade tem uma subestação que vem a energia para aquela cidade. Então, aquela subestação seria o plexo, né? Uma explicação muito boa, uma imagem muito boa, né, que o Norberto fez aí. E com relação aos órgãos, como ele bem falou, né, o caso do espírito materializado, ele tem todas as funções de um corpo encarnado, inclusive até carbono na respiração
né? Se ele soprou numa água de barita lá e a água turvou. Isso acontece porque tem carbono na respiração, né? Então, a água de barito ou água de cal, ela é transparente. Se passar gás carbônico, se a gente soprar ali, ela fica igual um leite. E essa experiência o William Crookes fez, e ela ficou leitosa, mostrando que tinha respiração, tinha pulsação, tinha tudo. E, então, o perispírito é o modelo que modela o corpo físico e que modela também a materialização do espírito. Então, no perispírito tem todos os órgãos lá. Agora, a fisiologia deles é diferente, né? A questão energética é diferente. Isso aí é sempre destacado, que no aspecto genésico e no aspecto de alimentação, lá no plano espiritual é diferente, né? O espírito lá, por exemplo, no nosso lar, ele não precisa... se ele parar de se alimentar, ele não vai morrer outra vez lá, né? Ele não precisa da energia do alimento para movimentar a massa muscular, o corpo físico que nós temos aqui. O corpo lá é outra natureza. A energia que movimenta esses corpos, o corpo lá é diferente. Então, existe essa diferença. Mas, quanto a forma, quanto a causa formal, é a mesma, né? Porque ele tem que ser a mesma exatamente para permitir a materialização do espírito e permitir o encarne, né? Então, essa seria a explicação. Perdão, aí só porque o Carlos conviveu com o Dr. Hernani, quem sabe ele tem alguma coisa para trazer para a gente, assim, mais da intimidade deles lá, né? Mas uma coisa é assim, considerando também que o perispírito é matéria do mesmo jeito que é o nosso corpo, porém mais quintessenciada, guardadas as devidas proporções, o que precisa de alimentação, de energia, este corpo denso, também estou criando aqui um mapa mental aqui, em voz alta estou criando. Possivelmente o perispírito também necessite para alimentar sua constituição material, quintessenciada, mais material, também necessite de água, de alguma estrutura muito próxima, muito equivalente desta que nós temos no nosso corpo, não? Exatamente, mas com uma natureza... vamos pensar como existe essa matéria quintessenciada no plano espiritual, e aqui o Einstein estabeleceu aquela equivalência entre matéria e energia, a menos de uma constante, né? Aquele E é igual a mc ao quadrado, quer dizer, E é igual a M. O C ao quadrado é uma constante, quer dizer, se você multiplicar uma constante, ele não entra no... Então, o Einstein estabeleceu a equivalência entre matéria e energia, massa e energia. Então, lá no plano espiritual, tendo uma matéria mais quintessenciada, a gente pode estender esse raciocínio e imaginar que a energia lá também seria quintessenciada. É um outro tipo de energia, não necessariamente a mesma energia que a gente trabalha dentro das leis da termodinâmica aqui na realidade física, né? É uma energia que tem a sua especificidade lá em termos de natureza, né? Que pode e um dia será medida por instrumentos que a gente não tem hoje, né? Os instrumentos da gente são extensões dos nossos órgãos dos sentidos. Então, é bem interessante essas reflexões aí, viu, Norberto? Vou trazer aqui para comentar. É interessante, né? O Carlos falou do Dr. Hernani, do Chico e do Herculano Pires, né? Que reencarnaram no início do século XX, né? E, Carlos, você citou também o Dr. Kim Bong-han, né? O norte-americano, Norte-coreano. 1916. Norte-coreano. Isso, norte-coreano, perdão, isso, norte-coreano, né? E ele reencarnou em 1916. Olha as coincidências aí, né, que nos trazem essas informações. Fazer o convite, Simone?
é que nem o Norberto colocou para a gente no início, ele é bem complexo, o assunto, e a gente tem que ir montando, sim, ali um mapa mental de tudo que nós vimos até agora de perispírito. E pelo que eu percebi, até agora falando, né, do centro vital, todo o nosso padrão, né, vibratório que nós vibramos, ele vai determinar a saúde do nosso centro de força, né, a qualidade. Me corrijam se eu estou entendendo errado, né? Mas pelo que a explicação do Carlos, do Norberto, foi esse entendimento que eu tive. Então, você tendo ali pensamentos ruins, em desarmonia ali, você vai estar perdendo o controle, mais ou menos, do centro vital, né, dos seus centros vitais. E do mesmo jeito que pensamentos bons, né, equilibrados, trazem a harmonia. Então, nós percebemos hoje, vamos dizer assim, na atualidade, que se for seguir, né, essa explicação, muitos de nós estamos aí com o nosso padrão vibratório muito baixo, né, pela sintonia, por tudo que nós estamos vivendo. Eu acho que seria isso daí, né, Carlos, pela tua explicação. Então, acho que nós teríamos que tomar um pouco mais de cuidado com a nossa saúde ali, para ter esse equilíbrio do que nós estamos ali emanando também. Grato, Simone, grato. Vamos trazer o Paulo também para um comentário. Fica à vontade, Paulo. Bom, boa noite. Parabéns aí, Carlos, pela apresentação, né, os comentários dos nossos colegas, né? Na visão espírita, às vezes a gente faz uma confusão muito grande, né, sobre o centro de força. Chamamos muitas vezes de plexos, né? Fazemos uma confusão. Então, temos que ficar atentos aí para essas nomenclaturas. São coisas distintas, né? Centro vital, ou centro de força, ou chakra, eles acontecem em nível perispiritual, e os plexos ali, eles têm uma conotação diferente, né? Bem como é muito comum a gente ouvir as pessoas falar que precisam alinhar os chakras, né? Sinceramente, eu não sei o que significa isso, né? Mas entendemos que significa a pessoa se equilibrar. E aí nós vemos muitas técnicas de passe, né? Aí eu queria que o Carlos comentasse isso depois, que causa até briga dentro das casas espíritas, né? Que o passe, ele, como foi bem ressaltado aí, o centro vital ali, o coronário, exercendo uma função principal, né? E os outros chakras, ou centros vitais, como preferir, ou de força, exercendo funções ali também importantes, né? 7 principais. Nós vamos encontrar até outros tantos, né? Se nós olharmos de frente, esquecendo que esses centros vitais, eles têm representação na frente do corpo e uma similar também na parte de trás, né? Com outras denominações aí, nós vamos encontrar o humeral, nós vamos ouvir falar de Kundalini, então são denominações mais esotéricas, né? Então, o André Luiz e a Joana de Anjos também trazem para a doutrina espírita esses 7 principais, e como o Carlos colocou aí, outros tantos secundários. Agora, tem uma questão interessante que muitas vezes nós não analisamos, que é a seguinte: eles são 7. Se nós olharmos, os 3 inferiores, eles estão relacionados a uma vida mais instintiva, né? O genésico, ao esplênico e ali o gástrico, né? E aí os 3 superiores, eles estão relacionados a uma vida mais espiritual, o coronário, o frontal e o laríngico, né? Que pode ter outros nomes aí dentro da literatura oriental, né? Da espiritualidade, da intuição e do poder, e do sentimento, e por aí vai. Então, 3 superiores e 3 inferiores. E tem o que faz a intermediação, que é o cardíaco, que é o responsável pelo sentimento. Então, ele faz essa intermediação entre os 3 inferiores, relacionados mais a uma vida instintiva, e aos 3 superiores, relacionados mais a uma vida, eu estou chamando de vida aqui no conceito de conotação, né? Mais espiritual. E aí, nesse contexto, eles estão interligados,
Tanto é que é muito comum, quando nós estamos padecendo de determinada doença, um centro vital ali, entre aspas, roubar a energia do outro. Aí, muitas vezes, é roubado ali do que está mais próximo, né? Então, o esplênico, ele pode puxar ali do gástrico, pode puxar do genésico, e também pode, muitas vezes, o genésico puxar desse, puxar do outro. Então, eles vão se interconectando, né? E parece que quem faz essa intermediação superior ali é o coronário, responsável por isso, né? E aí eu queria passar a palavra para o Carlos aí, se ele puder comentar essa questão que eu coloquei inicial sobre essa dualidade do passe que existe aí em casas espíritas. Eu já vi até pessoas brigando, não, mas essa técnica aqui é mais adequada, e tem que dar passe em todos os centros vitais, mas só no coronário basta, enfim. Com a palavra, o mestre Carlos. A gente, nessas são os seus filhos de ensino. No Centro Espírita Amor e Caridade, antigamente, aplicava-se o passe com aquela gesticulação dentro do padrão lá do Edgar Armon, da Federação do Estado de São Paulo. E depois, né, o Richard Simonetti chegou fazendo estudo lá, chegou à conclusão que o melhor seria, na situação que se aplicasse, né, na casa espírita, seria aplicar o passe no coronário, porque o coronário é que coordena todos os outros, ele tem uma ascendência, conforme o André Luiz nos fala, sobre todos os outros chakras. Então, aplicando no coronário, caberia, então, à espiritualidade direcionar aonde há falta, onde há necessidade dessa força vital, dessa energia bem próxima da energia física, né, que o encarnado aplica. E a espiritualidade dirigiria, então, para o local que mais precisasse. Isso aí é a orientação que ele deu, porque o que acontecia antes é que as pessoas não tinham conhecimento específico, ela não tinha nem conhecimento, nem sensibilidade para perceber essa energia, onde ela estava indo, onde ela não estava indo, onde ela precisava ir, onde ela não precisava ir, né? E estava fazendo aquilo mais do tipo de um ritual, né? Fazendo em forma de ritual. E daí, no caso, ficou convencionado o seguinte: nas reuniões em que são feitos tratamentos, né, de saúde física, em que nessas reuniões geralmente tem um médium de efeitos físicos, um médium curador, né, que é de efeitos físicos, esse médium curador, ele muitas vezes ele estuda, ele conhece, e aí então ele tem a liberdade de aplicar o passe, né, de acordo com o seu conhecimento e de acordo com a interação dele com a espiritualidade, aplicando o passe mais num chakra, mais no outro, mais num órgão, menos no outro, e tem ótimos resultados nesse aspecto aí. Agora, então, ficou bem específico, ó. Quem entende, quem conhece, quem estuda, aplica o passe dentro do grupo que a gente chamava antigamente de cura, que hoje não chama de cura, que não necessariamente vai curar, né? Mas vai fazer um tratamento. Então, usa o passe de acordo com o conhecimento que ele tem. Agora, na sala de passe, né, para as pessoas em geral, para o passista que não tem esse conhecimento profundo dos chakras, então ele aplica no coronário e a situação se distribui para os demais aí, né? Essa aí é a ideia, né? E, né, inclusive, Carlos, tinha o efeito de encostar a mão, de alguma coisa desse tipo. Pois não. não, só para interromper. Sinaliza onde que é o coronário. Ele fica no topo da cabeça, né? Bem no alto da cabeça, bem em cima. Enquanto que o frontal fica aqui. Aliás, entre as sobrancelhas aqui. O laríngeo aqui, né? Então, esse coronário, o passo é aplicado com a mão nessa altura, mais ou menos assim, né? E próximo, mas sem tocar, sem encostar na pessoa. Né? Dessa maneira aí. Complementa, Carlos, o que você ia falar. Desculpa. Então, essa aí é a orientação que tem, né? Agora, que tem lá no Centro Espírita Amor e Caridade e que é a recomendação do Richard Simonetti.
Eu não sei se respondi a questão, Paulo. Perfeito, Carlos. Respondeu sim. Isso é interessante até para quem estuda sobre essa questão do passe, né? Porque nós vamos encontrar, inclusive, vídeos do Divaldo Franco mostrando como efetuar o passe, né? E ele faz esse passe, primeiro o dispersivo, né? E depois o concentrado, que pode ser tanto do coronário, como você bem explicou, ou dentro desse conceito aí de ir jogando a energia ali para os principais centros vitais, né? Acho que ficou bem claro isso. Corrija aí, né? Basicamente, né, se eu estou lembrando seria, né? Primeiro você retira a carga, vamos dizer, uma carga negativa, aí você dá a carga positiva e depois você equilibra essa carga, né, dentro do corpo. É isso, não é, Paulo? Não é, Carlos? O que é importante, no caso, é ter uma fundamentação científica para a gesticulação. Ela não pode ser um ritual, né? Sim. Ela tem que ter um motivo por que a pessoa faz aquilo, né? Se não tiver um motivo, aí ele passa a ser uma hipótese de trabalho, uma proposta, um pensamento, uma opinião, né? Então, quando a gente dá orientação, é importante que seja com fundamentação em termos racionais, que tenha explicação para aquilo que seja feito. Né? Você usou várias nomenclaturas aí que, vamos supor que estivesse escrevendo um artigo sobre isso, tinha que fundamentar esse artigo da onde que tirou essas palavras, da onde que tirou essa nomenclatura, tudo para dar um formalismo, né? Que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. A gente não pode sair fora disso aí. Né? Inclusive, nessa proposta de estudo nosso, a gente está sendo muito fiel nesse aspecto, né, de buscar a informação, né, em fontes seguras, né? O Paulo Lodi falou bastante sobre isso, né, a questão de usar as obras básicas, né, usar André Luiz, usar a Joana de Ângelos e a Ivone Pereira, né? Esse aí das referências que a gente tem, né? A partir daí, a gente tem que, se usar algum outro autor, ele tem que estar fundamentado nesses aí também, né? Aí a gente pode usar outros aí. Agora, usar um autor que tem uma opinião própria, né? Que não tenha respaldo dessa fundamentação aí funciona como um repelente. Alguém da academia que vem estudar, que venha assistir isso, que venha, ele vai falar, opa, peraí, isso aí não é espiritismo, isso aí é criação dele lá, é a posição dele lá, né? Eu acho que é importante isso. Exatamente, Carlos, exatamente. Concluímos parte do estudo dos centros vitais. Convido a todos para que acompanhem na próxima semana. Estaremos dando continuidade nos centros vitais. Nós vimos, né, que esse estudo é milenar e não se esgota aqui. Temos muito para falar sobre isso, a importância dos centros vitais para o equilíbrio da nossa saúde. Nós vamos entender um pouco que saúde que nós estamos falando de fato no próximo estudo. Agradeço o Carlos, Simone, Norberto, Paulo e a todos que estarão nos acompanhando e desejando a todos a paz e a luz do Mestre Jesus.